Glória a Deus. Eu saúdo a todos os presentes com a santa e gloriosa paz do Senhor. Solicitar aqui uma pessoa para fazer oração. Wander, por gentileza, faça oração. Depois seu filho vai fazer a leitura da palavra oficial da noite. Você vai fazer a leitura da oficial da noite. Aleluia, com muita alegria. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos então, queridos, nos colocar de pé e vamos mais uma vez falar com o nosso Deus nesse início de culto, onde temos certeza o Senhor Jesus se faz presente neste lugar. E o Senhor Jesus está também com você que está à distância, cultuando também ao Senhor juntamente conosco. Deus maravilhoso, Deus forte, Deus poderoso, nós nesse momento oramos a Ti, Senhor, te agradecendo por estarmos neste lugar. Senhor, para prestar um culto de adoração a Ti, de louvor a Ti, Pai amado. Grande Deus, e neste momento nós pedimos que Tu traga em paz aqueles que ainda estão a caminho. Que Tu, Senhor, esteja abençoando aquele que está à distância também cultuando a Ti. Grande Deus, faz maravilhas nessa noite, Pai. Que aqui mais uma vez possamos sentir o Teu poder de uma forma muito especial. E que pessoas possam se render aos Teus pés, Jesus querido. Em Teu nome nós oramos e lhe agradecemos. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A equipe de louvor vai estar adorando ao Senhor com hinos da nossa harpa cristã e demais hinos. Amém. Nós saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos felizes, por mais uma semana que começa, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Hoje é um culto evangelístico e queremos levar a palavra do Senhor para as pessoas que ainda não conhecem, E alimentar a nossa alma também, porque a palavra do Senhor, ela corta, é uma palavra de dois gumes, Ela corta para lá e corta para cá. Então, a gente evangeliza e é evangelizado ao mesmo tempo, Então, vamos louvar o Senhor com o hino de número 73. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, vem descansar. Vem, não te detenhas, sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Vem hoje mesmo e te salvarei.
andas desviados, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do Deus Salvador. Vem a mim, descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei, te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo que é mistério. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que é contrito a Ele vier. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei, te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei, e te salvarei, e te salvarei. Aleluias. 192. Foi o precioso sangue de Jesus que nos deu o direito de estar aqui hoje, né? E é muito bom poder sentir o amor do Senhor através do seu sacrifício lá na cruz. Se não fosse Jesus, não seria possível estarmos aqui. Foi o seu sangue que nos comprou e é através do seu sangue que vamos chegar até os céus. Pelo sangue, 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e da culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário.
és um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Vamos louvar só mais com o corinho bem conhecido. Os irmãos que acompanharam mocidade, adolescente, né, na nossa época, vai lembrar desse louvor. Tu és soberano. Aleluias. Se você tem motivos para adorar o Senhor hoje, cante conosco, mas cante com o coração, cante com a alma, porque esse hino exalta a soberania do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Trio Sanches vai louvar ao Senhor, então. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Logo após, queremos ouvir uma palavra rapidinho pela nossa irmã Aricelma. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amém.
Aleluias. Nosso irmão Vinícius vai estar fazendo a leitura oficial desta noite. Logo após, eu quero pedir o pastor Agostinho para estar orando e depois ouviremos a irmã Selma. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu vou ler um versículo bem conhecido, muito tranquilo, fácil. Ele está em Eclesiastes, capítulo 3. Assim diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Somente até aqui. Esse é um dos versículos que eu mais leio quando eu estou com ansiedades, quando eu estou com muitas preocupações. E mesmo que estejamos em um momento muito difícil, isso sempre ocorreu, sempre tivemos esses problemas, essas dificuldades de pensar, de tomar alguma decisão. E esse é uma palavra que me dá muita paz, que ela me mostra que os problemas que estamos passando agora são passageiros e que Deus tem um propósito para tudo e tem um tempo certo para tudo. Então, simplesmente eu deixo essa palavra simples para que vocês sejam tranquilos e confiem no tempo de Deus e que confiem nele, sempre. Não duvidem. Eu agradeço a oportunidade. Pastor Agostinho vai estar orando. A paz do Senhor, para a amada igreja, vamos orar. Neste momento você tem um pedido a fazer ao nosso Deus, você apresenta ele com fé. Às vezes nem é para você, mas é para alguém da sua casa, da sua família, que está necessitado da oração. E a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Amém? Então vamos orar com fé, vamos confiar no Senhor, porque Ele está presente onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está no nosso meio. Amém? Vamos orar em favor daqueles que não podem estar aqui, está acompanhando o culto pela internet. Querido Deus, eterno e soberano Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo grande privilégio que ter nos concedido de estarmos aqui na Tua casa. Abençoa os pedidos de cada irmão, ó Pai. Que a Tua mão continue estendida sobre os Teus servos. Venha curar aqueles que estão enfermos. Venha operar grandemente. Visita a casa do pastor Sobrinho, Geraldo Sobrinho, a sua esposa Francisca e toda a sua casa. Visita a casa do pastor Cândido, também, ó Pai querido, a sua esposa, cada lar que o Senhor possa de maneira grandiosa visitar agora, pois estamos convictos, com fé, pois o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Que a Tua mão continue estendida sobre a minha casa, sobre os nossos filhos, nossos netos, nossas noras, nosso genro, que o Senhor venha nos encher de alegria do céu, que possamos permanecer fiel, firme na fé, pois te apresentamos as nossas necessidades, rogando a tua bênção em favor do culto desta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Selma com oportunidade neste momento. Logo após a mocidade, né, Gisele? A mocidade vai estar adorando ao Senhor. Os componentes tomarem seus lugares. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes, né, nessa oportunidade, cultuando ao nosso Deus junto com a nossa mocidade, né? Eu quero dizer a essa mocidade que eu tenho orado
para que o Senhor levante entre os nossos jovens obreiros para a sua seara. Os velhos vão passando, né? Vai chegando, vai tombando, chegando o tempo, porque é como meu esposo costuma dizer, quem não foi de novo, de velho, não escapa, né? Mas os jovens vão chegando e nós temos orado para que o Senhor use a nossa mocidade para a glória do nome dEle, para o avanço da sua obra, porque a obra do Senhor não pode parar. Só um versículo para a nossa meditação, aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 até o 6, são 4 versículos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então o apóstolo recomenda que o Deus de toda consolação, Ele tem nos consolado para nós poder consolar os outros. Em dias difíceis, em tempo de tribulação, que o Senhor nos dê uma palavra de consolação para a alma aflita. Que esta casa, este lugar que foi construído para a glória do nome do Senhor, para a casa de oração, seja também uma casa para receber os aflitos, para curar as almas feridas. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mocidade adorando o nome do Senhor. União feminina logo após. Amém? Aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, teu coração é o meu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estamos
Então sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem incendiar meu coração, meu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem incendiar meu coração, meu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Te damos glória, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Te damos glória, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Deus sei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Sarão é a rosa, e o suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus.
semeadora nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, deve virar das alturas, descendo em nuvens do céu. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Deus serei Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar o presbítero Geraldinho para estar orando, e neste momento nós estaremos adorando ao Senhor com as ofertas e dízimos para contribuição na casa do Senhor. No momento em que estaremos adorando ao Senhor, o cantor Vander Moreira vai estar louvando o nome do Senhor. Então, antes nós estaremos orando e eu os convido a se colocar de pé. E você, meu irmão, que está nos assistindo, que está com seu dízimo ou sua oferta para entregar na casa do Senhor, pode nos procurar nos momentos de culto, nós estaremos aqui, e também comunicar com os diáconos que a gente vai estar recebendo a sua oferta, o seu dízimo. Rapaz, veio para a igreja está alegre, irmão? Oh, maravilha! Que nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus, né? Para tudo que nós passamos, nós temos que esperar é a vinda dele, né? Então vamos orar, porque a hora mais sagrada que tem no culto é a hora de contribuir com a igreja, né? A manutenção. Em Deus deu criança, que eu tinha 5 anos, que meu pai aceitou Jesus, criou nós no Evangelho, e lá na roça nós fomos ensinados, se vendesse um ovo, tirava o dízimo dele. Então é onde a gente tem esse costume, e todo tem que ter esse costume, né, irmão? Porque sem a contribuição, nada vai para frente. Porque tudo que nós fazemos é através do dinheiro, né? Que se não tiver, não tem jeito. Então vamos orar. Eu também peço oração para mim, né, irmão? Que nós precisamos. Que é glória que desce, glória que sobe, né? Então vamos. Deus, nosso Pai, neste momento nós pedimos ao Senhor que ouve todo o nosso pedido e que abençoe esta igreja que foi comprada com teu sangue. O Senhor abençoa, Senhor, o dízimo, as ofertas que vai ser contribuída agora, mas na intenção de ti, Senhor. Oh Deus Altíssimo, Deus da glória, abençoa, Senhor, os que vão contribuir e os que não vão também. O Senhor abençoa, Senhor. Deus Altíssimo, dá emprego àqueles que não têm, que na próxima possa contribuir alegremente. Assim eu lhe agradeço em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. E agora vamos cantar o hino que tem o título de Tal Maneira. Fala desse grande amor de Deus por nós.
Deus amou este mundo de tal maneira que chegou ao ponto de enviar seu filho amado para sofrer, para morrer numa cruz em meu lugar. Oh sim, foi por ti e por mim que ele morreu. Talvez, meu amigo, você ainda não compreendeu que Cristo, o Filho de Deus, também ama você, mas hoje é dia aceitável, amanhã pode talvez não ser. Entregue o seu coração, feliz você vai ser. Esta é uma noite de salvação. Você tem a oportunidade de também se tornar, aleluia, um filho de Deus e entrar nos céus pela porta. Aleluia. Talvez, meu amigo, você ainda não compreendeu que Cristo, o Filho de Deus, também ama você, mas hoje é dia aceitável, amanhã pode talvez não ser. Entregue o seu coração, feliz você vai ser. Feliz você vai ser. Amém? Aleluias. A equipe de corinho se prepara para, logo após a apresentação, louvarem ao Senhor. Queridos, neste momento nós queremos com muita alegria saudar os nossos visitantes. Tem algumas pessoas que colocaram aqui que é a segunda vez, mas estamos muito felizes com a presença novamente. Isabela, Nayara, Maria do Carmo. Amém. É um prazer imenso vocês conosco. Tem mais algumas pessoas. Esta família está de retorno, graças a Deus, né? Louvamos a Deus pela vida de vocês. E parece que o irmão Gesiel convidou os jovens, né, e adolescentes para estar ali junto com a mocidade e começarem a adorar o nome do Senhor juntos. Eu vi entrando aqui, a luz atrapalha um pouquinho, queridos. Parece que tem mais visitantes. O irmão Silas Madeira está lá atrás, apesar que ele já é nosso, né? Tem mais algum irmão nos visitando nesta noite? Não foi tomado o seu nome, mas mesmo com a máscara a gente dá para decifrar algum irmão. E também aqueles que a gente não vê habitualmente aqui. Isabel já foi embora, né? Isabel? Ah, amém. Que Deus abençoe. Tem Isabel, Isabela, Nayara, Maria do Carmo, irmão Silas, né? Amém. A igreja de São Marcos tem costume de cumprimentar os nossos visitantes.
e dizendo: sois bem-vindos em nome do Senhor. Vamos lá? Sois bem-vindos em nome do Senhor. Visitante, volte outras vezes. Amém? Que Deus abençoe vocês. A equipe de corinho vai estar adorando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor com mais este louvor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cante conosco, igreja. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. A igreja pode colocar de pé para louvar esse louvor conosco. Vamos adorar ao Senhor nessa noite em um só coro, com alegria. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Só ele é digno, igreja. Agradeça ao Senhor por tudo que ele fez por sua vida, por tudo que ele ainda irá fazer. Vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Deus. Paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Todos estão felizes de estar aqui nesta noite, amém? Glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mais uma vez nós somos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos dado de nós estarmos adorando e exaltando o nome dEle. Nós chegamos ali um pouco atrasado, resolvendo algumas coisas, mas dá para nós sentirmos aqui a presença do Espírito Santo nesta noite, amém? Quantos estão sentindo a liberdade de estar na casa de Deus, louvando e adorando o nome do Senhor, amém? Agradecemos a Deus por esses dias que o Senhor tem nos dado, e gostaria aqui de parabenizar o coral, os irmãos. Nós tivemos aí na quarta-feira, os irmãos iniciaram o ensaio, né, para estar louvando a Deus a partir da Santa Ceia. Amém? Deus abençoe os componentes que puderam estar. E aqueles que quiserem fazer parte, para procurar o irmão Wanderley. É bem provável, né, que também no próximo mês estarão também iniciando os ensaios para a cantata no final do ano, se Deus permitir. Amém? Então, agora, essa ligação, né, irmãs, parece que deu liga, né? A cantata agora com o coral, com os irmãos, acaba sendo necessária. Então, os irmãos também estarão preparando para adorar o nome do Senhor. Queria também aqui agradecer, parabenizar a irmã Miriam, amém? A irmã Miriam esteve ministrando no sábado, a live, não deu para participar, mas deu para ouvir, foi bênção, viu? Depois nós vamos colocar para você pregar aqui à noite, no domingo à noite, a mensagem. Pode repetir a mensagem de sábado? Ah, os irmãos não vieram, mas a Miriam ministrou na live regional. Viu, Alice? Tem uma pregadora em casa lá, viu? Ela pregou sábado, depois vai pregar aqui à noite. Aqui. Vou agendar um dia com você, tá? Na agenda. Eu vou procurar o Alice lá para ele agendar. Deus abençoe também as crianças que puderam estar. Nosso pastor Jorge, ele está na congregação de Jardim Vitória. Tem algumas congregações que estão precisando de algumas intervenções. E de antemão, né, eu falo com os irmãos, nós estaremos orando, que bem provável de se realizar na região um propósito aqui do saudoso pastor Luiz Carlos, aonde ele tem, né, eu tinha, os irmãos sabem, aquele dom de pastorear, e era uma vontade dele que a região tivesse todas as congregações em tempos próprios. Então, bem provável, nós temos o Getsemane, e está sofrendo intervenção, então até domingo, nós já estaremos trazendo aqui uma resposta para os irmãos, e bem provável que um projeto de construção do Getsemane, a última congregação que estava no aluguel. Amém? Então, o pastor Luiz Carlos, antes de falecer, com a equipe de obreiros, lançou a pedra fundamental, e o lote é ao lado da onde a igreja é alugada. Então, a irmã Meire ali conhece muito bem, junto com seu esposo, e a dona do imóvel parece que pediu o imóvel, e nós vamos dar graças a Deus, que agora fizeram um projeto de construção da igreja, e assim como São Marcos aqui foi construído, com a ajuda dos irmãos, tudo que está aqui foi construído com doações, amém? E um dia eu estava pregando aqui, e eu ouvi Deus falando comigo, falando assim, gente, os irmãos não sabem como que Deus guarda e faz com que vocês prosperem por tudo que vocês fizeram aqui. Eu estava um dia, irmão Wanderley, em casa, e eu precisava de pagar R$200, quando eu estava preparando para casar. Um dia antes, a Janice falou assim, olha, eu e a equipe lá, as irmãs, juntamos latinha. Antes tinha muita latinha, né? Hoje nem latinha a gente está achando mais. Juntou latinha, porque cada um adotou um pedaço. Alguém aí lembra? Desse piso que está aqui. Cada um adotou. O pastor fez uma campanha na época. É isso mesmo? Metro quadrado. Ele fazia isso, metro quadrado.
E a Janice falando que catava latinha. E eu lembro que eu estava precisando desses R$200. E eu posso falar isso porque eu já tive muita experiência com Deus. Alguém bateu em casa e falou assim, olha, eu estou trazendo R$200 para você. Entregou na mão da Janice. Eu falei assim, mas quem mandou? Falou assim, Deus mandou entregar na mão de você esses R$200. Aquele dia eu fiquei maravilhado, porque eu entendo isso. A gente não faz barganha com Deus. Barganhar com Deus, não existe isso. Isso é maldição para as nossas vidas. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Tem coisa que caminha junto. Tem coisa que anda junto. E as bênçãos de Deus caminham junto com a sinceridade, com a fidelidade. Isso é certo. Então, Deus faz que os irmãos do São Marcos, e muitos irmãos, prosperem com isso. E tem pessoas que falam assim, agora eu vou desaguar, agora eu não sei como que a minha casa ela vai ser suprida, eu não sei como que vai aparecer a providência. Eu quero te dar uma notícia aqui hoje. Nem eu sei, mas a única coisa que eu sei, que o Deus Todo-Poderoso é o Deus da providência. E Ele não deve nada a ninguém. Então, os irmãos, os jovens, as pessoas que estão aqui tocando, fazendo isso aqui, lembre-se disso, não se esqueça. Tem irmão que pagou preço por isso aqui. Tem irmãos que pagaram preço, trabalharam, e hoje vocês estão prosperando, estão participando aqui, Deus está cuidando, porque Deus não esqueça do trabalho de nenhum de vocês. Amém? Que Deus possa continuar abençoando essa igreja, e com as demais que saíram daqui, eram 44 igrejas, foram fracionando, hoje são 18, e eu tenho certeza que aí mais uma vez a igreja de São Marcos, se porventura se concretizar até domingo, vai abençoar essa construção de mais um templo, para que as pessoas possam se render ao Senhor. Amém, igreja? Os irmãos creem nisso? Podem dar um amém? Então, convido os irmãos para nós orarmos em favor ali do Getsemane. E nesta oração nós vamos orar também pela família do Elias, pelas suas irmãs, e também pela sua sogra. Nós estaremos fazendo oração pela mãe da Dirce. Amém? Nós vamos estar fazendo, Dirce, uma oração pela sua mãe, uma pessoa muito gente boa, crente, obreira. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar. Amém? Já tem uns dias nós estamos orando aqui para o presbítero Jorge Rios do Goiânia. O filho dele mandou um áudio, e nesse áudio ele falou que ele está em situação complicada. E se torna muito mais complicado quando não evolui o quadro médico, né? Mas nós cremos num Deus, não é verdade? Que consegue fazer com que esse quadro evolua e ele possa sair da situação, se assim for a vontade dele. Nós vamos orar agora, vamos pedir a Deus também que possa fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês creem nisso? Ore comigo em nome de Jesus. Eu creio que a igreja do Getsemane vai sair, amém? Os irmãos vão se alegrar e o nome de Deus lá vai ser glorificado em nome de Jesus. O Getsemane, irmãos, quem não conhece, o São Marcos já fez vários trabalhos evangelísticos, seguindo uma BR aqui, próximo da Tacono, entra à direita para o Fátima, o bairro Fátima. É aquele bairro novo do lado esquerdo ali, onde tem várias casas sendo construídas, e já está tendo intervenção na própria rua da igreja, não é isso? Os irmãos moram lá, parece que já tem intervenção na rua da igreja. Então, do nada, assim, Deus abençoando, evoluiu bem rápido, e os tratores, as máquinas estão passando na rua da igreja, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém, igreja? Vamos orar? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, por esta noite abençoada que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, ir de encontro agora, meu Pai, a família, meu Pai, propriamente as irmãs, meu Pai, do evangelista Elias, e daqueles que aqui foram mencionados, ó Pai. Pedimos que as mãos do Senhor, meu Pai, protetora, o Senhor que é os médicos dos médicos, ó Pai, possa ir de encontro, meu Deus, a esta casa, a este lar,
aonde meu pai estiver, meu pai, ali a sua sogra, aonde estiver as suas irmãs, e que o Senhor possa, meu pai, intervir fazendo a vontade do Senhor. Deus, que o Senhor possa, meu pai, acampar os anjos do Senhor ao redor, meu pai, da vida, meu pai, dali do pastor, meu pai, Jorge Rios, para que possam ter intervenção divina e a sua saúde possa ser restabelecida, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos e cremos na vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, igreja, nós vamos ler livro de João, capítulo 2, versículo de número 1. Nós vamos compartilhar com os irmãos um texto aqui, em nome de Jesus. Amém? Livro de João, capítulo 2, versículo de número 1. Quem achou pode dizer um amém? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade a um texto aqui. Amém? Aleluia. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Livro de João, capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam-lhe postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que o tinham tirado a água. E chamou o mestre-sala ao esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória aos seus discípulos, creram nele. Amém? O versículo de número 2, irmãos, diz assim: foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Amém? Podem se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado e soberano Deus, que o Senhor possa, meu Pai, mais uma vez falar conosco nesta noite. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um que aqui está presente, meu Pai. Nós glorificamos o Teu santo nome, nos alegramos na Tua palavra, nos alegramos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos um texto bastante conhecido pelos irmãos, acerca de um casamento que ocorreu em Caná da Galileia. O livro de João, quando nós estudamos o livro de João, em que tem esse relato, os irmãos que já leram vão ver que ele é um texto magnífico. E aqueles que aceitaram a Jesus, que têm uma comunhão com Jesus, sentem o propósito a qual o João escreveu, que tem por intuito o livro de comprovar com maestria, de comprovar com convicção que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando nós lemos esse texto, ele em si, o livro de João, ele nos expressa e faz que nós creiemos em Jesus. E nós temos uma garantia dentro deste texto, que diz que aquele que crê em Deus, aquele que ser batizado, será salvo. Aqueles que creem em Cristo Jesus
terão uma vida eterna. O livro é magnífico. E ali nós vemos, logo no início, Jesus ministrando e os discípulos seguindo a Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para falar com eles. Logo nós vemos os milagres, os prodígios de Jesus ocorrendo na Bíblia Sagrada, e à medida que isso vai acontecendo, nós vamos nos alegrando. Mas o texto que nós lemos, nós já vimos várias pregações, mas o Senhor colocou no meu coração algo para que nós possamos entender aqui nesta noite. O casamento que ocorreu nas bodas de casamento em Caná da Galileia é um pouco diferente daquilo que nós conhecemos, das festas de casamento que nós conhecemos nos dias de hoje. Os casamentos nos dias de hoje, eles são bem rápidos. As festas, as organizações, elas duram entre 2 horas e 4 horas. E possivelmente algumas pessoas alugam lugares ou reservam sítios, salões. Então a organização ela é feita entre 2 e 4 horas. Até porque aqueles que convidaram, que prepararam, eles precisam da assistência e promover algo, e às vezes até uma festa, uma confraternização para os seus convidados, em alegria, em gratidão por eles estarem participando do seu casamento. Nós vemos que os casamentos hoje estão reduzidos, né, Vinícius? Ontem foi muito rápido o casamento, né? Quase que nós não compartilhamos tantos momentos de diálogo por causa do tempo mínimo. Mas os casamentos de hoje eram diferentes dos casamentos da época de Jesus. Na época de Jesus, os casamentos eles duravam 1 semana e alguns casamentos 2 semanas. Nós, temos que parar um pouco e refletir nesse texto que nós lemos, para nós fazermos uma comparação daquilo que era naquela época para o que é nesta época. Uma festa, um lugar que nós temos que dar assistência, 1 semana de festa, e ali 2 semanas talvez de festa, não é fácil. Eu já tive a honra de ir em uma cidade que ainda conserva isso, próximo do Espírito Santo. E quando eu cheguei nessa cidade, eu estava um pouco estranhando, porque eu era convidado da noiva, e eu fiquei um pouco preocupado, porque eu perguntei onde que aqui é a casa, é a festa do noivo fulano de tal e da noiva. E eles me encaminharam para a casa do noivo, onde estava tendo uma festa. E eu cheguei lá, eu vi que eu não conhecia ninguém direito. Mal conhecia o noivo. E quando eu cheguei lá com a Janice, com a minha família, e eu falei assim, aqui que é a casa de fulano de tal, sim, mas aqui está tendo a festa da casa do noivo. A festa da casa da noiva é lá na chácara dos Dornelas, lá na casa da noiva. Falei assim, ok, estava tendo 2 festas simultâneas. Aí eu saí dessa festa, fui para a casa da noiva. E um festão, irmãos, várias panelas de comida, daquele jeito, cheio de feijoada, tropeiro, um monte de coisa. E lá, a gente surpreende. Quando eu cheguei lá, com a minha família, alguém chegou lá e falou assim, eu acho que é o padre que chegou. Aí eu falei assim, não, será que eu estou com cara de padre? E aí eles falaram assim, não é o padre não. E aí eu, não, é fulano não. Porque lá na cidade eles tinham o costume de convidar todo mundo. Então ia os oficiais, ia o delegado, ia o juiz, ia todo mundo da cidade, convidado para a festa. Então todo mundo que chegava, eles recepcionavam. O problema é que eles estavam esperando o padre, e eu cheguei lá nessa hora. Então eu falei, será que é o padre que chegou? Não era o padre que tinha chegado, não, era eu. Enfim, as festas, eu achei um pouco estranho, que aconteceu a festa até a noite, depois as pessoas foram para sua casa, aconteceu o casamento, e aí os noivos foram para as núpcias, e os irmãos não se espantam, e isso não tem muito tempo.
Quando eles foram para as núpcias, irmãos, as pessoas retornavam para a casa dos noivos e a festa continuava. Os irmãos comendo, bebendo, e a música, e os noivos não estavam lá, não. E eu achava aquilo estranho. Eu fui conhecer a cidade, dali eu fui na igreja em São João do Manhuaçu, se eu não me engano, conhecer a sede da Assembleia de Deus. De lá eu participei do culto, depois vim embora, não continuei na festa. O certo é que quando ocorrem os casamentos nos dias de hoje e os casamentos daquela época, logo no início as mulheres, talvez algumas pessoas, elas chamam a atenção, às vezes a ornamentação, o brilho, a organização da festa. Mulher preocupa com muito isso, né? Se o enfeite da igreja está como ela quis ou como ela desejou, se as pessoas, a organização, se tudo está nos conformes, isso chama a atenção de uns como de outros. Mas, quando o tempo vai passando, propriamente dito, as pessoas, naquela época, elas sentiam fome. Por quê? Porque na época de Jesus, os irmãos imaginam, um casamento hoje, para a nossa igreja, para os irmãos, Elisa, imagine nós, uma festa para sustentar eu e você, 2 a 4 horas, já não é fácil, né, igreja? Glória a Deus, já disso virou para trás, não sei porquê. E não é fácil, os irmãos, porque eles querem dar toda assistência. Agora os irmãos imaginem 1 semana, 2 semanas de festa. É muito difícil para que essas pessoas pudessem ser sustentadas, ser alimentadas. Até porque hoje está muito fácil, a gente vem para a igreja e muitas pessoas têm carro, muitas pessoas vêm de Uber ou outros veículos. Naquela época, pessoas andavam quilômetros e quilômetros a pé. Algumas vinham de burro, outras vinham com outros instrumentos, certo é que todos iam para participar da festa. E dentro dessas festas que ocorriam naquela época, para nós chegar numa festa, Elias, e aí ocorre o casamento e depois não é servido nada para nós, a gente fica um pouco chateado, não é verdade? E algumas pessoas, Márcia, saem murmurando, falando assim, eu não comi nada nessa festa e tal. E a família, quem está organizando, fica preocupado com isso. Né? A gente vai, Miriam, a gente pensa coxinha, catupiry, a gente pensa no suco natural, na Coca-Cola, a gente pensa num monte de coisa, não é verdade? Que tem que suprir, a festa é 4 horas, então a gente tenta suprir essas 4 horas de festa. Daquela época, irmãos, imagine, hoje é uma decepção por causa da murmuração. Quem aqui nunca fez festa e já ouviu falar que alguém saiu falando que não comeu nada? Às vezes tinha até muita comida e as pessoas mesmo assim falam. E a gente fica um pouco chateado com isso. Agora imagine naquela época, era uma decepção enorme. Era talvez o início de uma crise, ou um casamento que já iniciaria em um momento já atribulado. Ou seja, era decepção para os familiares se faltasse algo, se faltasse comida e bebida num casamento. Para os irmãos entenderem, se vocês buscarem, estudarem a lei judaica, vocês vão ver que algumas famílias ainda eram processadas lá. Ou seja, se tudo, a festa, faltasse alimento, faltasse vinho, e a família do noivo ficasse envergonhada, eles processavam a família do noivo por o noivo ficar envergonhado, por faltar comida ou bebida em um casamento. Ou seja, nós entramos num contexto em que nós lemos, e o contexto em que nós lemos, nós vemos uma festa que estava ocorrendo, que estava tudo uma bênção. E a Bíblia diz, irmãos, e aí nós entramos aqui numa parte que os irmãos precisam de prestar atenção e entender como é maravilhosa a Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia que ali tinha uma representatividade de uma bebida, que era o vinho. O vinho, irmãos, quando se diz vinho, o vinho simbolizava algo muito importante, além de simbolizar alegria.
Se aquilo faltasse, era o início da tristeza, era o início da tribulação, já era início de um fracasso, no início da vida, do lance matrimonial daquele casal. Mas acontece que aquele casal, conforme nós lemos, teve uma brilhante ideia. E assim nós lemos, este casal teve a brilhante ideia de convidar Jesus e os discípulos de sua mãe para fazer parte do seu casamento. Hoje eu faço uma pergunta para os irmãos, e os irmãos podem entender comigo. Por que muitas coisas ou muitos projetos eles fracassam? Porque muitas pessoas, e muitos dos dados nos provam, que as pessoas cada vez mais estão se divorciando, ou cada vez mais estão se morando, ou vivendo de aparências. Porque cada vez mais os projetos têm sido frustrados. Quando nós lemos esse texto, e nós lemos isso, eu disse e repito, para nós sermos felizes, precisa de algo nas nossas vidas. Até porque nós sabemos que dinheiro não nos traz felicidade por completo. Nós sabemos que às vezes nós lutamos pela nossa vida profissional, e às vezes a vida profissional não é o elo, não o máximo daquilo que nós almejamos. E aí quando nós alcançamos, chegamos no teto, nós sentimos uma fadiga, ou sentimos um vazio no peito, porque aquilo não nos preenche. E aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos, acaba sendo fracassado. Que eu digo e repito e trago esta mensagem para a igreja do São Marcos nesta noite. Não basta somente nós fazermos os nossos projetos. Nós que somos crentes, que somos cristãos, quando nenhum vento, um incidente de vento, muitas das vezes não pode ser somente um vento. Muitas das vezes pode ser o início de uma tempestade que sobrevém sobre as nossas vidas. E às vezes nós podemos ser os melhores pescadores. Às vezes nós podemos conhecer as áreas portuárias. Mas mesmo assim, pode ocorrer de nós nos desesperarmos e nós não temos mais mecanismos técnicos, não temos mais mecanismos nenhum para nós solucionarmos os problemas das nossas vidas. O certo é que Deus trouxe eu aqui nesta noite para informar e passar para a igreja do São Marcos e dizer que muitas pessoas não têm tido a brilhante ideia ou dado continuidade à brilhante ideia que o casal de noivo tiveram. Eles tiveram essa brilhante ideia de convidar Jesus para ficar próximo dele. E talvez os fracassos das nossas vidas, talvez as frustrações e as coisas não andam nas nossas vidas porque Jesus tem ficado longe, porque Jesus não tem ficado próximo. E às vezes nós vemos pessoas que estão fazendo esta leitura aqui nesta noite, imaginando: Deus, como eu me alegrava nos cultos à noite, como eu desfilava nos corredores dando glória a Deus, aleluia, e às vezes profetizando, como eu carregava sonhos, e os anos foram se passando 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos. Aí eu pergunto: onde estão aqueles sonhos? Aonde foi que esses sonhos eles foram construídos? Talvez hoje o seu casamento está ou esteve à beira de um colapso. Talvez você está aqui, mas a sua esposa não está. Talvez a sua esposa está e o seu esposo também não está aqui. Talvez vocês estão fazendo um retrospecto aqui e entendendo que a sua vida às vezes está à beira de um colapso. Por quê? Porque você vem para a igreja, mas os seus filhos não vêm mais. Os seus filhos vêm para a igreja, mas os pais não vêm mais. Talvez você veio aqui nesta noite e quando você chega diante do altar, você chega aqui desejando ser feliz, desejando ouvir uma palavra. E quando nós começamos a falar isso, aquilo arde no seu peito, aquilo te traz algo que traz um sentimento ruim.
Mas eu quero te dizer algo aqui nesta noite. Jesus está aqui presente. E com Jesus, Ele vai solucionar o problema das nossas vidas. Quando Jesus estava lá, e os irmãos conhecem um texto muito bem, alguém anuncia, a mãe de Jesus anuncia, que o vinho tinha acabado. Irmãos, nós andarmos com pessoas que é serva de Deus, pessoas que têm a mesma comunhão que nós, é muito bom. Sabe por quê? Eu estava imaginando quando eu li esse texto, quando a gente está em festa, na verdade, aí a gente entende as palavras dos discípulos de Jesus quando fala que era melhor, às vezes, nós estarmos num velório ou num sepultamento de uma festa, porque numa festa, às vezes, a gente não imagina nada, a gente não preocupa com nada, a gente quer viver, principalmente essa juventude quer viver. E quando a gente entra, irmão Vanderlei, está com pessoas que no dia a dia conseguem identificar algo nas nossas vidas que é bom para nós, é muito bom. Porque você imagine se as pessoas pudessem, ou estivessem junto com Jesus, não tivessem percebido que o vinho tinha acabado. Seria uma decepção, as pessoas eram pegas de surpresa. Mas dentro do contexto que nós lemos, nós vemos as grandes maravilhas de Jesus. E nesses textos, aqueles que acompanharam, viram que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele trabalha na vida da gente da forma magistral. Por quê? Porque a gente imagina que as bênçãos de Deus, ela vai vir dos grandes, e às vezes a bênção de Deus vem dos pequenos. Às vezes a gente acha assim, olha, Deus vai me abençoar, vai abrir uma porta grandona para me abençoar. Mas não, às vezes Deus abre uma porta pequena para te abençoar. Sabe por quê? Porque quando nós lemos esse texto, Elias, a Bíblia fala que Jesus mandou, a gente existia um ritual judaico, e os irmãos que leram e acompanharam a leitura, vão ver que eles tinham um recipiente que eles usavam para colocar os vinhos da festa para que pudesse ser servido. E Jesus, ele manda encher de água. E nós sabemos que talvez isso pode dar um colapso na nossa mente, nós imaginarmos, poxa, o vinho simboliza gozo, simboliza alegria. E agora Jesus manda encher de água. E aí nós vemos que esse casamento é perfeito. E ele se torna perfeito, entre aspas, porque Jesus está presente ali. Então, quando Jesus está presente, ele transforma aquilo que talvez que seria maldição, aquilo que seria tribulação na nossa vida. Jesus, ele faz e transforma da forma dele em bênçãos aquilo para nós. Ou seja, quando Jesus está presente no barco, não quer dizer que nós não vamos ter turbulência, que não vai vir vento, que o barco não vai balançar. Quando Jesus está no barco, quer dizer que nós não vamos naufragar. Então nós vemos Jesus da forma dele de trabalhar, e a forma de Jesus é linda. Ele diz assim, olha, vai lá, coloca a água. E nós vemos o milagre. Jesus sabia, transformou a água em... Mas se fôssemos nós hoje, irmão Vanderlei, nós íamos questionar a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. Eu não esqueço quando um colega meu, ele juntou dinheiro para comprar bicicleta, igual hoje, uma bicicleta boa, em faixa de 3 mil. Ele juntou dinheiro, acho que quase um ano para comprar a bicicleta dele. E ele foi o único da turma que conseguiu comprar a bicicleta e à vista, que ele conseguiu arrumar um trabalho. Quando ele arrumou esse trabalho, e ele comprou essa bicicleta, Deus falou com ele assim, nossa, bicicleta linda, hein? Que bonita essa bicicleta, hein? E ele começou a entender, não, Deus falou com ele dentro do quarto dele. Agora, pega essa bicicleta, tá vendo lá a missionária Elisama, projeto missionário? Sim. Pega ela, sua bicicleta novinha, entrega essa bicicleta para missões. E aí ele procurou a nós agoniado. Falou assim, meu Deus, não tem nenhuma voltinha na bicicleta, Deus. Deixa eu dar uma voltinha primeiro, depois eu entrego ela.
E aí nós estávamos com um grupo de jovens. Eu falei assim, não, senhor, isso aí não é voz de Deus, não. Deus não trabalha disso, não. Deus não quer isso para sua vida, não. Que isso? Você trabalhou um ano? Que isso? Isso não é voz de Deus, não. Isso é voz do diabo. Não ouve isso aí, não. Isso não é de Deus, não. Ó, como é importante nós sabermos a forma de Deus trabalhar na nossa vida, ó. Olha só, irmãos, que às vezes nós estamos no deserto e parece que nós vamos morrer no deserto, mas não. Deus começa a dar visão de oásis para nós. Já viu quando parece que nós vamos cair? Aí a gente pega a Bíblia e fala assim, não, a Bíblia fala, não, quando você pensa que você está ruim, que você está caindo, aí que você está de pé, aí que você está forte. Aí nós entendemos aqui, irmãos, se Jesus mandou colocar água, hoje na sua vida, coloca água. Se Jesus mandou você fazer isso no seu relacionamento, faça. Se Jesus mandou fazer isso no ministério, faça. Sabe por quê? Porque Ele vai transformar aquilo que você não está entendendo que é água, Ele vai transformar em vinho. E você vai ver que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Você vai ver que a vontade de Deus e o trajeto, o caminho que Deus, Ele escolhe para nós é melhor do que o caminho que nós escolhemos. Quer ver uma coisa? Você que é cristão pode montar loja, pode fazer isso, faça os seus projetos. Mas se Jesus não tiver com vocês, esse projeto está fadado ao fracasso. Boa parte dos casamentos, boas parte dos projetos, dos sonhos, eles fracassam porque Jesus não tem sido convidado para fazer parte dos projetos a qual nós colocamos nas nossas vidas. E o Jesus me trouxe hoje aqui nesta noite para falar com você. Eu não sei quais são os seus projetos. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei qual é a vontade de vocês pós-pandemia. Mas a única coisa que eu sei é que vocês precisam que Jesus, Ele faça parte do projeto de vocês para que as coisas deem bem na vida de vocês. Vocês creem nisso? Pode dar um glória a Deus, um aleluia? Onde Jesus está, irmãos, pode ter momentos tribulosos? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Jesus pode estar presente num casamento e mesmo assim ter problemas no casamento? Sim ou não? Sim. Pode ter problemas. Mas uma coisa, irmãos, e eu te digo, e às vezes alguém pergunta, qual é a vantagem, então, de ter Jesus no casamento? Jesus fazer parte, se Ele não garante que na vida nós vamos ter dificuldade. Aquele casal teve problema? Teve. Mas quer ver uma coisa, irmãos? Uma coisa é nós passarmos o problema sozinho, e outra coisa é nós passarmos o problema com Jesus. Uma coisa é nós sofrermos a vida toda, por quê? Porque uma ferida sem Jesus, ela às vezes se torna purulenta, ela granguena, a ferimento, as circunstâncias sem Jesus, ela traz para a nossa vida, e às vezes as coisas parecem loucura, às vezes trazem desespero, trazem finalmente pessoas com vontade às vezes de cometer até mesmo suicídio, quando elas estão sem Jesus. Mas quando elas estão com Jesus, nós vimos que o sofrimento na vida daqueles que têm comunhão, daqueles que chamam Jesus para perto, nós vamos que a ferida às vezes é a mesma, mas nós vamos vermos as feridas às vezes se limpando. Nós vamos vendo aquela ferida que doa sendo estancada, e nós vamos vendo Deus tratar de apagar as cicatrizes da nossa mente, do nosso coração. Quando nós lemos esse texto, uma coisa nós entendemos que é nós sofremos sozinhos, outra coisa nós sofremos com Cristo. Porque quando nós estamos com Cristo, nós não sentimos que nós não estamos sozinhos. E assim foi na festa de Caná da Galileia, quando algo desagradável aconteceu, quando acabou o vinho. Era desagradável? Sim. Era ruim? Sim. Mas eles sentiram o braço poderoso de Jesus
sustentar e fazer a diferença naquele momento. Deus não prometeu que os seus filhos, que as pessoas, que nós não teríamos dificuldade na vida, neste mundo. Deus não prometeu que nós teríamos só vitória, mas Ele nos prometeu que se nós estivermos com Ele, Ele nunca vai nos deixar sozinho. Por isso eu ministro isso aqui nesta noite. E falo para que os irmãos possam entender que o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando nos faltar água, Jesus vai transformar em vinho. E muitas das vezes as coisas parecem incoerentes, mas não são incoerentes não. Às vezes o que está acontecendo na nossa vida ministerial é para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Vocês creem nisso em nome de Jesus, amém? E olha só, irmãos, esse texto é tão maravilhoso porque Jesus, ele faz as coisas tão completas, irmão Vanderlei, que quando Jesus transforma aquilo, água em vinho, eles pegam, que era um costume da época, as pessoas servirem o melhor vinho primeiro e depois o pior vinho depois, porque no início eles davam vinho, as pessoas ficavam um pouco balançadas, alegres, então eles nem preocupavam com a quantidade ou a qualidade dos vinhos que vinham depois. Quando o mestre Sala provou aquele vinho e ele tomou aquele vinho, a Bíblia diz que ele, sem saber e sem entender daquele casamento, ele mandou chamar o noivo. Olha só, mandou chamar o noivo. Irmãos, quando nós estamos perto de Jesus, quando Jesus está nos projetos das nossas vidas, as pessoas surpreendem conosco. As pessoas são surpreendidas conosco. Por quê? Porque o mestre Sala talvez falou assim: eu nunca vi isso. E ele pega aquele vinho, manda chamar o noivo e fala assim: ó, noivo, eu não entendi nada. Toda festa que eu vou, irmã diz, eles servem primeiro o melhor vinho e deixam o pior para depois. Ó, mas nesta festa aqui, ela está diferente. Eu estou provando aqui, estou vendo que o vinho que foi servido primeiro era muito bom. Mas o vinho que está servindo agora, ele é excelente. Alguma coisa aconteceu, mandou chamar o noivo. Aí eu imagino o noivo e aqueles que estavam com ele ali, para explicar aquilo. Há uma diferença nas nossas vidas, e nós vamos encerrar a mensagem aqui nesta noite, que os irmãos possam entender. Eu imagino o esposo explicando aquilo para eles. Quando nós estamos em determinada circunstância das nossas vidas, quando parece que está tudo difícil, nós entendemos a vontade de Deus, a forma de Deus trabalhar na vida da gente, a gente não murmura. A única coisa que a gente sabe é que esse vinho, ele foi melhor, foi provado por mestre Sala, e foi provado por todos, foi servido. Ele só foi melhor, ou a festa só foi bem sucedida, e todos ficaram alegres, porque passaram nas mãos, no crivo, ou no milagre de Jesus. Ou seja, o nosso casamento, ele pode até ter começado bem, a festa das nossas vidas. A nossa vida ministerial, ela pode até acontecer de não estar muito bem, eu não sei qual é o processo que vocês estão passando. Vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, eu não sei qual o processo da sua vida profissional, eu não sei da sua vida sentimental, qual que é agora, se ele está no colapso ou se ele já passou do colapso. A única coisa que eu sei, que ele vai ser diferente depois que passar pelas mãos de Jesus. Porque quando passar nas mãos de Jesus, ele vai ser transformado. E aquilo que é bom será melhor ainda. Aquilo que era perfeito vai ser insondável. E aqueles que creem nisso nesta noite, pode dar um amém, glória a Deus, um aleluia. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida, como você entrou aqui.
Mas eu vou orar por você, eu convido você a ficar de pé. A única coisa que eu sei é que Jesus fazendo parte da sua vida, as coisas vão ser diferentes. As coisas vão ser melhores. E aquilo que foi só fracasso, as pessoas falam às vezes, minha vida sentimental foi só fracasso. É ruim a gente escutar isso. Um dia eu cheguei, a irmã chegou, pastor, me ajuda falando comigo, me ajuda a divorciar, que eu vivo 40 anos de sofrimento. Falei, 40 anos, irmão? Quanto tempo você quer viver, irmã? Você está me pedindo que eu não sei fazer isso, eu sei fazer reconciliação. Ah, você ama ele? Ela falou assim, não amo ele não. Eu falei, está aí o problema. Você não ama ele, tem 40 anos que você não ama ele. Que se você amasse, você ia viver bem com ele. Mas você não ama. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar 30 dias, vamos? Não, eu já orei 40 anos. Eu falei assim, tá? Passou na mão de Jesus? Não, passou na mão de Jesus? Não, eu sou evangélico há muito tempo. Não estou perguntando se você é crente. Não estou perguntando quanto você estudou, quanto você almejou, qual escola que você estudou, se é na UFMG, FMJ, aonde você estudou. Eu estou perguntando se Jesus Cristo fez parte do seu casamento nesses 40 anos. E eu duvido que fez parte. Duvido. Sabe por quê? Com Jesus estiver no nosso casamento, irmãos, por 40 anos, não são 40 anos de sofrimento. Porque uma hora você pode estar lá dentro do barco, você gritar, socorro, Jesus! Nem que Jesus tenha que chegar perto de você e falar assim, homem de pequena fé. Para que você está gritando? Eu estou aqui no barco. Nem que Jesus tenha que fazer isso. Mas se não ocorreu, é porque Jesus não está fazendo parte. Mas nessa noite, Jesus vai fazer parte em nome de Jesus. Deus vai fazer parte da tua família em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos dessem um glória a Deus, um aleluia. Talvez os irmãos não estejam entendendo, mas Deus está falando comigo aqui, igreja. Os irmãos não estão entendendo, mas vocês vão entender o que Deus está falando comigo aqui. Tem filho, irmãos. Tem filho que vai voltar. Vai voltar para a igreja. Escuta o que eu estou falando. Vai voltar para a igreja. Vai, Deus vai dar tempo, vai voltar. Tem pessoa que falou assim, mas ele é... Eu não conheço, irmão. Ele está tendenciando para outro lado. Falei, qual lado? Está tendenciando aquele lado que eu estou te falando. Eu falei, qual lado que ele está tendenciando? Está tendenciando, sabe o que eu estou falando? Espera aí. Para mim existe dois lados. Mas eu vou te falar só um lado que ele tem que tendenciar. Esse aí vai resolver todas as coisas. Qual é o lado? É o lado de Cristo Jesus. Tendencia ele para esse lado. Você vai ver a transformação de Deus na vida dele. Mas eu não creio. Não, aí tem que crer, tem que ter fé. Vocês creem, irmãos, que o melhor vinho ainda está por vir? Vocês creem nisso em nome de Jesus, amém? Quantos aqui tem 10 anos de casado aqui? 20 anos de casado? 30 anos de casado? 40? Quantos creem que vai ser a melhor fase do casamento de vocês? Não, diga um amém, não deu nada, está parecendo, não dá. Diga assim, vai ser a melhor fase em nome de Jesus. Ó, irmãos, lembra do vinho então? Eu não estou falando do vinho. Quantos vão ser a melhor fase em nome de Jesus? Diga assim, amém, glória a Deus. Quanto tempo que você está sofrendo? 5, 10 anos com seu filho? Está todo mundo fora da igreja, um está, outro não está? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Jesus está pertinho, está vendo? Está chegando o tempo, tá chegando o tempo. Vai voltar todo mundo, Elias. Vai vir todo mundo para a presença do Senhor. Vai vir todo mundo para a presença do Senhor. Vai vir, sabe por quê? Porque Deus sabe quando você está chorando. E Ele está lá pertinho de você, contemplando as lágrimas de você. Colhendo. Meu filho não está aqui, mas ele está na outra igreja. Meu filho está ali, não importa. Chama ele. Deixa ele próximo de você, ele vai fazer a diferença na tua vida. Amém? Você que Deus falou com você, coloca a mão no teu coração assim.
Erga suas mãos para o céu, eu vou orar por você. Pai eterno e soberano Deus, nesta noite, meu Deus, nós intercedemos a Ti, meu Pai. Deus, nós oramos, ó Deus, em favor, meu Pai, de muitos que aqui estão presentes, meu Pai, muitos que aqui também não estão. Ó Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa abençoar, meu Pai. Deus, eu não sei, meu Pai, qual é a decisão, meu Pai, que foi tomado dentro desses relances matrimoniais. A única coisa que eu sei, meu Pai, que o Espírito Santo nos incita, meu Pai, é dizer que daqui para frente as coisas podem ser diferentes. Daqui para frente possa ser a melhor fase. Daqui para frente possa ser o momento em que as pessoas vão olhar e vão ver o que aconteceu com eles. O que aconteceu com ela? O que aconteceu? Sim, você vai poder falar assim, olha, foi Jesus, passou nas mãos de Jesus. Eu coloquei na mão dele, ele transformou a história da minha vida. E assim ele vai transformar a história da tua vida nesta noite. Pai eterno e soberano Deus. Aqueles, ó Deus, que estão com as suas mãos agora, meu Pai, sobre o peito. Ou suas mãos, meu Pai, elevadas para o altar, meu Pai, para os céus. Eu não sei qual é o pedido, meu Pai, se ele é eclesiástico, se ele é ministerial, se ele é espiritual, se ele é físico, meu Pai, se ele é eclesiástico, eu não sei. Se ele é do corpo ministerial, se ele está sendo feito no púlpito, eu não sei. A única coisa que eu sei, que o Senhor, meu Deus, sonda os corações, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e eu peço que o Senhor entregue para a tua serva nesta noite. Ó Deus, ela está clamando o Senhor nesta noite, lembrando do teu filho, neste exato momento, Pai. Muitos chegaram, meu Pai, para desanimar e falar, não tem jeito, ele vai morrer assim. Mentira do diabo. Deus vai transformar, porque você está vendo ele um servo de Deus, e é um servo de Deus que ele vai ser, para a honra, glória, louvor e majestade do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, eu peço ao Senhor, meu Pai. E assim, meu Deus, eu agradeço, meu Pai, por este culto. Eu agradeço por cada vida, meu Pai. Agradeço, meu Deus, pela presença de cada um, pelos louvores que aqui foram entoados, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelos livramentos, ó Deus, e pela semana abençoada que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Que o Senhor possa fazer parte das nossas vidas. Que o Senhor possa fazer parte das nossas famílias, ó Pai. E que a glória do Senhor, meu Pai, possa se manifestar no nosso meio. E a presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar conosco todos os dias, ó Pai. Deus, que a vida profissional, meu Pai, embora os anos se passaram, possa ser a melhor no nome de Jesus. Que a vida sentimental, apesar dos anos, possa ser a melhor em nome de Jesus. Que a vida financeira, apesar dos anos, possa ser a melhor em nome de Jesus. Ó Deus, que a vida física possa se restabelecer no nome de Jesus, meu Pai. Deus, que o Senhor possa ir à mesa de cirurgia, meu Pai. Que o Senhor possa ir, meu Pai, ao CTI, meu Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ir, meu Pai, de encontro ao sistema nervoso, meu Pai, à mente. E curar, meu Pai, de toda doença mental, de toda doença física, de toda apostasia. E assim, ó Deus, nós te agradecemos nesta noite. Pedimos que o Senhor leve, meu Pai, cada um em paz aos seus lares, cada um aos seus afazeres, dando uma semana de bênçãos e uma semana de paz. E assim nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. E todos podem dizer um amém? Glória a Deus, que Deus assim abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que quer retornar ao Senhor, ou aceitar o Jesus como o único supremo salvador da sua vida? Você não precisa de vir aqui à frente, faça assim com a sua mão. Ou você quiser receber uma oração, você faça assim com a sua mão, nós vamos orar aqui para você. Não? Até após a bênção apostólica. Se assim você desejar, você pode vir aqui à frente, que eu vou estar orando por você. E vou estar aqui ministrando a bênção sobre a sua vida e sobre a sua família.
Mas que Deus abençoe e que vocês possam ter uma semana de bênção. Estenda as mãos para que vocês possam receber a bênção apostólica. Que o grande, o eterno, o inabalável e o inconfundível amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todos e sempre. Todos digam amém. Vão com Deus. Tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.